Ora viva, seja bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira. O Noite Informativa das quartas-feiras não mais poderá ser igual àquilo que tem sido até hoje. E porquê? Porque contamos, a partir de hoje, com os comentários de um empresário que tem uma carreira de mais de 50 anos e também é alguém que nos últimos tempos tem estado a dedicar-se a fazer análise através de textos, portanto, de artigos de opinião. E hoje, além de escrever, vai, a partir de hoje, aliás, falar o que pensa sobre como vai o nosso país. Chama-se Amad Kamal, a quem saúdo e desejo as boas-vindas, não só para a edição de hoje, mas para o programa Noite Informativa. Muito obrigado, Afonso Chave. Obrigado, STV. Sinto-me lisonjeado pelo convite. Ora bem, Amad Kamal, para hoje, para a estreia, decidimos explorar um pouco a sua veia de gestor, não necessariamente como gestor de empresas, mas há questões que precisam de alguma análise na gestão do Estado moçambicano. É que Moçambique tem estado a gastar a maior parte do seu dinheiro para pagar os salários, ainda assim a economia não está a produzir devidamente. Se olharmos, por exemplo, para o plano econômico e social para este ano, vemos que mais de 54% da despesa de funcionamento é para os salários. Aliás, o Governo já veio, através do relatório, revelar que a tabela salarial única, por exemplo, está a pressionar a despesa pública. Fê-lo no primeiro trimestre deste ano. E, Kamal, vamos começar fazendo justamente esta análise de como é que esta despesa pública que é feita para pagar os salários pode impactar, portanto, na vida dos moçambicanos. Vamos fazer uma análise dos gastos eficientes dos salários para garantir o crescimento do país. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder responder conforme as expectativas que a STV, a SOIC e o Chave têm. Dizer que esta questão dos salários está a ser profundamente abatida desde o ano passado. Ouvi muitos especialistas, você é um deles, que faz perguntas muito interessantes. Mas, indo diretamente à sua questão, eu diria que não é possível um país, uma empresa, uma família gastar em despesas primárias mais do que recebe. Portanto, o nosso Orçamento Geral do Estado raramente passa os 55%. Com as receitas próprias, o resto são financiamentos internos, externos e donativos. Ora, nós em salários estamos a gastar tudo o que conseguimos recolher para o Orçamento Geral do Estado. Pois. É insustentável. Pois. E como é que se reverte esta situação e olhando também para a questão da eficiência? Uma pergunta interessante, porque eu estou mais pelas soluções do que para os problemas. E a única forma de se reverter esta situação, neste momento em que os salários são uma despesa quase irreversível, eu sei que está a haver transformações, estão a haver retificações, etc., mas a única maneira de resolver isto é aumentar a produção. E, se possível, a produtividade. Pois. E no caso particular do Estado é aumentar a base tributária para poder recolher mais receita. Pois. Ok. Isto, dito assim, é muito científico, é fácil, está nos livros. Porém, se eu lhe disser que só 18% dos tributados é que pagam impostos, então ficamos a pensar onde estão os outros 82%. Pois. Portanto, 18% dos impostos contribuem para o Orçamento Geral do Estado. É muito baixo. Não é que seja extremamente baixo. Eu dou-lhe um exemplo. Nós gostamos muito, e é porque falamos a mesma língua, temos uma ligação histórica. Portugal consegue recolher de receita tributária ou fiscal 35%. A média da União Europeia são 40%. Quer dizer que nós temos que fazer muito mais, mas, na minha opinião, há duas soluções que eu pratico. É baixar a despesa e aumentar a receita.
Pois. Isto é a situação. Mas a despesa com salário não se baixa através da redução necessariamente do dinheiro. Talvez aumentar não só a receita, como também o produto interno bruto. Temos que avaliar, olha, Chavo, o salário é um pagamento que se faz sobre um contrato de serviço ou prestação de serviço ou produtos. Pois. Portanto, temos um acordo, tu vais-me prestar X horas de trabalho, eu pago Y. Agora é preciso saber se a pessoa que está a receber as 8 horas de trabalho dia responde com a produção. Se perguntarmos a maioria dos moçambicanos, eu diria que 66% dirá que não está satisfeito com os serviços que obtém da administração pública. Pois. Portanto, há aqui muito espaço para melhorar. E já não falo da qualidade desses serviços. Portanto, estamos a pagar salários, provavelmente, a pessoas que não produzem o que ganham. Pois, por responsabilidade de quem? Delas mesmas ou de quem as colocou a trabalhar? A primeira responsabilidade é do patrão. Portanto, é difícil pagar em 375 mil pessoas e nós dizemos que 66% não funciona. Não pode ser. A empresa está falida. Se fosse uma empresa privada ou pública, setor produtivo, falia. Portanto, há aqui um problema estruturante, que é de quem contrata, se calhar não deixou a lista de coisas para fazer corretamente. Provavelmente muitos destes funcionários não sabem o que é que devem fazer. Ou têm operações repetitivas, chocam-se, ou há uma pessoa que trabalha para todos os outros. É comum irmos a um departamento da administração pública, um documento que deveria estar pronto hoje, quando chegamos lá, olha, o senhor foi à missa, ou foi ao funeral, ou ficou doente, ou viajou. Está bem, e posso falar com o chefe? Não, ele levou a chave da gaveta. Isto não é serviço público, isto é serviço de alguém. Portanto, estes são os exemplos empobrecidos da nossa administração pública. Pois. Portanto, a responder à sua questão, primeira responsabilidade, segunda e terceira é de quem emprega. E como é que se dá o primeiro passo? Recordando que estamos a trabalhar para garantir que aquilo que gastamos com salários possa corresponder àquilo que são as nossas necessidades em termos de serviços. O primeiro passo é quem governa saber o que está a fazer. Pois. Este é o primeiro passo. Se for uma E empresa... sempre que não está a acontecer isso? Eu sinto que não temos pessoas, em muitos setores, ou em alguns setores, não temos pessoas competentes para governar. Pois. Ora bem, outra questão que se levanta agora, e é parte do nosso pano de fundo, recentemente a STV fez uma reportagem a mostrar, por exemplo, o quanto os deputados recebem de salários e abonos. E vamos continuar a explorar esta questão da competência de cada uma das pessoas que estão em cada um dos lados do setor público. Como é que se calcula a pertinência e também a eficácia das pessoas para se decidir os abonos e os salários e garantir que isto esteja realmente a ir ao encontro das necessidades e das respostas que temos? Bem, não estamos a falar especificamente dos deputados. Pois. Mas, de uma forma geral, o bónus é uma compensação para quem produz acima do expectante. Pois. Ora, quer dizer, um indivíduo vai trabalhar 8 horas e tem que produzir 10 copos. E ele, todos os dias, produz 10 copos. Este indivíduo merece bónus? Não. Está a cumprir com o contrato de trabalho e a sua obrigação. Merece um salário e o respeito da entidade contratante. O outro produz 12 copos nas mesmas 8 horas de trabalho. Este senhor merece um bónus. Pois. Porque chama-se isto produtividade. Nas mesmas 8 horas de trabalho, ele produz mais 20% que o outro. Portanto, eu não vejo que, não estou a dizer que todos os funcionários públicos são maus. Eu conheço muitos, já ando aqui o tempo suficiente, têm tipos exemplares e é por isso que isto vai funcionando. Eu diria que na função pública há 25% de bons funcionários e o resto
ou são aprendizes ou são duvidosos. Pois. E como é que olha para a fiscalização? Dizia aqui anteriormente que é uma responsabilidade muito grande daquele que coloca as outras pessoas a trabalharem ou a alcançarem alguns objetivos, de forma simples, dos gestores, em garantir que o que deve ser feito é feito. Como é que avalia a fiscalização dos gestores, a presença dos gestores nos sítios-chave? Olha, eu acho que não existe fiscalização. É capaz de haver funcionários públicos que recebem por ser fiscais, mas eu não noto. É mais difícil porque um fiscal chegar a um departamento e dizer a produção é baixa ou é elevada. Porquê? Porque não existe métrica. Ninguém estabeleceu qual é a meta. Qual é a meta dos bilhetes de identidade que devemos produzir por dia? Qual é a meta das cartas de condução que devemos emitir? Qual é a meta dos livretos que devemos emitir? Eu, se lhe disser que tenho uma situação em Sofala, há um ano, para emitir 600 livretos, tive que falar com o PCA do Inater, 48 horas depois estavam a ser emitidos. Quer dizer, se tivermos todos que falar com os PCAs das instituições, então o que é que está lá aquele pessoal a fazer? Portanto, eu julgo que mesmo o fiscal, o chefe de departamento, o trabalhador, se não tiverem metas, é difícil fiscalizar. Pois, Kamal, eu coloquei esta pergunta mesmo para retomarmos ao seu pensamento anterior, em que dizia que se alguém é contratado para produzir 10 copos em 8 horas e produz os 10 copos, deve receber o seu salário. Claro. Se produz 12, deve ter um bónus. E quem produz 8? Deve ser reduzido, deve ser penalizado. E se produzir abaixo de 7, deve ser despedido. Pois. E como é que isto acontece no Estado, uma instituição que tem regras bastante, não muito flexíveis para despedimentos, para estas penalizações, e que ninguém tem um sentido, convenhamos, de pertença? Este é o problema, é que os dirigentes não têm sentido de pertença. Deveriam ter, enquanto estão sob o mandato, deveriam assumir aquilo como sendo sua responsabilidade e exigir e cumprir no máximo das suas capacidades. Apenas eles, em termos de pertença? Dirigente é o primeiro. Na minha empresa, quando a gente atrasa o salário, a responsabilidade é minha. Pois. Mas e os funcionários? Qual é a responsabilidade que eles têm de responder aquilo que no fundo prejudica a todos no final do dia? Chave, não é possível exigir ao funcionário se tu não lhe destes diretrizes concretas. Portanto, sejamos aqui honestos. Tu tens 3 trabalhadores, tens um negócio, eles chegam de manhã e tu dizes bom dia, fiquem, estão bem dispostos e vão lá trabalhar. E eles estão lá, no balcão, para trabalhar, ou no escritório, etc., ou na fábrica. Mas tu não lhe destes métricas. Como é que no final do dia avalias se ele foi perfeito, se foi negativo, ou se merece um elogio? É difícil. Portanto, há uma questão que o Governo não sabe. Chama-se econometria. E medir a economia de cada coisa que a gente faz. Pois. Ora bem, vamos agora olhar para questões de números. Estamos num período de crise desde 2016, mais ou menos, que é a altura em que o Estado moçambicano perdeu o apoio direto ao orçamento do Estado por conta das dívidas ocultas. Foram cerca de 800 milhões de dólares que foram retirados de uma vez só do orçamento do Estado, e Moçambique teve de começar a lidar com os fundos próprios, doações, e isso acabou aumentando sobremaneira o endividamento interno. Em tempos de apertos, como é que um Estado lida com a questão dos gastos com o pessoal? Eu diria, falaste de 2016, eu diria que 2016 foi a oportunidade de nós adquirirmos a nossa independência económica. Não foi o momento da crise. Quando nos retiraram os apoios multilaterais, bilaterais, acesso ao crédito internacional, o país funcionou. Não faltou combustível, não houve esta crise de salários que estamos a ter, as obras públicas funcionavam, no mínimo mas funcionavam,
Não havia chapas. Lembras-te? Vocês agora mostraram há bocado o painel a seguir. Transportes públicos. Andávamos de mais-love aqui na cidade. Em 2016 começaram a chegar autocarros. 16, 17, 18. No âmbito do Plano 1000. Pois. Mas não havia apoio de ninguém. Isso aconteceu. Será que esta abertura do Banco Mundial, FMI, é benéfica? Não, para mim não é. Quero um exemplo. Zimbábue tem apoio? Não. Qual é o PIB do Zimbábue? Tem sanções há 23 anos. Qual é o PIB do Zimbábue? 35 bilhões. Do de Moçambique? Cerca 20. de 17. Pois. Vamos dar um bónus. 20 bilhões. O que é que está a acontecer? Mas quando tu vais a Zimbábue, parece que vives num país faminto. Tudo muito regrado. Quando chegas a Moçambique, parece que estamos no Eldorado. Toda a gente aqui gasta. Temos tudo. Alguns de nós parecem uns anjos, não tocam no chão quando andam. Parece que a gente voa. Mas somos, de facto, um país na região paupérrimo. O nosso rendimento per capita é parecido ou inferior ao do Malawi. Pois. Zimbábue tem o dobro do nosso rendimento per capita. Nós temos $500 per capita, Zimbábue tem 1.100. Pois. Está errado. Alguma coisa aqui está muito errado. Conosco. Pois. E a minha questão era como é que nós, como Estado, podemos garantir, ajustar, de acordo com o Kamal, estamos a viver acima daquilo que devíamos estar a viver, ajustar as nossas contas, sobretudo os gastos com o pessoal, à nossa realidade. Temos que diminuir as despesas. Nós, desde a independência, o Chave diz que vivemos em crise. Crise é um acontecimento inexpectável, inesperado. Portanto, quando acontece uma crise, um terremoto, até os ciclones agora são previsíveis. Eventualmente poderão se tornar drásticos, como aconteceu com o Idai. Mas nós ficamos a saber com alguma antecedência que vai haver um ciclone, graças à tecnologia. O Moçambique tem um déficit orçamental desde a independência. Portanto, não podemos dizer que é uma crise. Este é um modus vivendi. Agora, eu pergunto, uma família que vive acima das suas posses, ele ganha 10, gasta 12. E quem ajuda é um dos familiares. Todos os meses põe ali um bónus de um subsídio de 2.000 meticais. Mas depois, o filho do familiar que ajuda tem um iPhone 4. O filho do ajudado tem um iPhone 13. O tipo que está a ajudar começa a questionar se vale a pena a continuar a ajudar alguém que esbanja. Este é o nosso caso. Nós somos aquele filho de um pai que é ajudado, mas que esbanja. Eu nunca ouvi dizer que vamos reduzir as despesas. Coisas básicas. Água e luz. Eu vou a ministérios. Há 6 meses, a casa de banho, de pisos de dirigentes, ou próximo dos dirigentes, está a verter água. Os urinóis estão sempre a cair água. Eu passo em alguns ministérios, fins de semana, as luzes de 8 andares estão acesas. E segundo me dizem, há ar-condicionados que ficam ligados todo fim de semana. Portanto, isto é o quê? Isto é esbanjar. Eu nunca ouvi dizer que vamos apertar o cinto. Não ouço, não sinto isto. E em que é que consistiria o apertar do cinto a estas alturas? Tudo. Tudo. Não é só os salários. Salários é uma coisa pequenina. A despesa da administração pública é enorme. Toda a gente diz corrupção. Eu vou-vos dizer, a despesa da administração pública é maior que a corrupção. Pois, Kamal, há uma questão que levanta, não necessariamente dentro do nosso tema, mas que desperta a curiosidade de todos. Fala da crise que assolou Moçambique a partir de 2016. Estamos a falar em termos formais, que Moçambique passou a ter uma crise económica.
e disse que foi uma oportunidade de uma independência econômica e até fala da possibilidade de, depois da volta do FMI, portanto das instituições da Bretton Woods, termos visto a vida a piorar. O que é que devia ter sido feito naquela altura para garantir que definitivamente vivêssemos sem depender destes apoios? Devíamos ter mantido a modéstia e a humildade que estávamos a ter porque não havia recursos. É isto que o Zimbábue faz. É isto que os países... Eu diria que 80% dos países no mundo têm déficits orçamentais de quando em vez. Aliás, fui pesquisar e a média universal de déficits orçamentais durante o Covid foi de 90%. Dos países, incluindo os Estados Unidos. Pois. Portanto, o problema não é ter um déficit orçamental. Isso pode acontecer por razões diversas. Temos uma guerra, temos um conflito, temos um terremoto. Agora, não podemos viver toda a vida com um déficit orçamental. Quer dizer que estás a fazer um plano acima das tuas posses. Não é possível. Se fosse uma empresa privada, já tinha falido há muito tempo. Pois. Se fosse uma família, já tinha perdido a casa, o carro, a casa, etc, etc. Estava na rua. Portanto, é preciso viver de acordo com as nossas capacidades. É uma questão até de dignidade. Pois. E entendo que depois que houve o anúncio de que o Banco Mundial e o FMI estavam de volta a Moçambique, aliás, o Banco Mundial e o FMI no ano passado colocaram na economia moçambicana, os dois, 350 milhões de dólares norte-americanos de diferentes modalidades. Acha que esta informação colocou o Estado moçambicano como um todo a fazer gastos mais do que devia? Olha, estás-me a levantar algumas questões que eu não estava preparado para falar, mas é de conhecimento comum. Quando tu pagas a alguém permanentemente, tu dominas esse alguém. Portanto, essa pessoa está a ser subsidiada por ti. Costumamos dizer, na minha época, que quem paga escolhe a música. Se nós não dependêssemos das instituições multilaterais e bilaterais para comer, para pagar água e luz, seguramente não viria aqui uma multinacional dizer eu não quero as FDS aqui, eu agora quero os ruandeses ali. Isso é uma violação da soberania do país. Isso não poderia acontecer, porque nós temos uma palavra a dizer, mas nós não podemos dizer nada porque eles é que pagam. Pois. Não tens direito à palavra. Portanto, o Zimbábue faz o que acha melhor que deve fazer. Comete erros? Provavelmente. Quem não comete erros? Mas o Zimbábue está a crescer. Nós estamos a decrescer. Pois, Kamal, não é possível hoje em dia falar de despesa pública e não mencionar esta reforma salarial que está a haver desde fevereiro do ano passado, que é a tabela salarial única. O Governo introduziu uma reforma de acordo com a qual era necessário fazer a harmonização não só das tabelas salariais dos diferentes setores do Estado, como também garantir que a tabela salarial moçambicana fosse, tanto a folha salarial fosse estável durante alguns anos, e isso garantiria que, à medida que o PIB fosse crescendo, o rácio tanto dos gastos com salários e PIB fosse reduzindo, e isto ia colocar Moçambique nos níveis necessários e também recomendados a nível internacional. Kamal, primeiro pergunto, acha que foi oportuna a implementação da TSU antes de avaliarmos as dificuldades e os problemas que houve em torno da sua implementação? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar de estar mal estruturado, apesar de não se ter explicado a filosofia do princípio do TSU, apesar de não terem seguido algumas metodologias normais numa reestruturação desta dimensão, eu acho que era oportuno, porque havia uma série de inconformidades no pagamento de salários ou na atribuição de salários. Cada setor de uma unidade de administração pública inscrevia o seu salário, os seus bónus, os seus subsídios, e o plano e o orçamento é que é onde começam os problemas. A direção de plano orçamentava o salário base e no final era surpreso com subsídios, bónus e outras alcavalas que eram superiores ao salário. Pois. E isto parecia tudo muito bem, mas cria um desequilíbrio nas contas. Quer dizer, tu estás a contar em gastar 12 e de repente apareces a gastar 15.
Mas o mais grave é quando aquelas pessoas que recebem bónus, subsídios, etc., se reformavam com o salário base. E eles achavam que aquilo era uma miséria. Pois. Ora, a tabela salarial única fez a uniformização ou harmonização destes subsídios todos e corrigiu alguns porque muitos deles não eram devidos. Pois. Portanto, foi correto? Foi. Foi mal executado? Muito mal executado. Pois. Ora bem, a estas alturas, a tabela salarial única já foi 3 vezes ao Parlamento. Portanto, a primeira foi para aprovação inicial, depois a revisão, que houve em outubro do ano passado, e depois, agora, na semana passada, houve mais esta revisão. Para si, como é que esta tabela deve ser olhada daqui em diante para garantir que não seja um motivo da subida galopante das contas que o Estado tem com o pessoal? Digo isto porque se recuarmos para 2020, a altura em que o governo moçambicano desenhou um cenário fiscal 2021-2023, falava-se deste ano estarmos num nível, tanto de peso salarial, de 10,8% em relação ao PIB. Estamos agora acima de 14%. O que é que pode ser feito a estas alturas para que esta tabela salarial não tenha um impacto adverso àquilo que era inicialmente desejado? Olha, é muito mais fácil aumentar a base tributária, é muito mais fácil aumentar a produção agrícola e agroindústria, é muito mais fácil acrescentar valor aos minérios extraídos das nossas reservas naturais do que estar a mexer em salários. É muito mais complexo, desestrutura a vida económica e social das famílias, desmotiva os trabalhadores, portanto, a solução não pode ser uma varinha mágica e uma folha de Excel que a gente põe e corta. Quer dizer, se os funcionários públicos não vão ganhar menos do que ganhava, a harmonização está correta. Portanto, no mínimo, ganhar o que ganhavam. Ganhavam legalmente, porque havia muitos salários ilegais. Havia muitos funcionários públicos fantasmas. Pois. É preciso, isto não é dito, se calhar politicamente não fica bem, mas havia há muitas vigarices, passo o termo, na produção de salários. Portanto, minha opinião é procurar maior receita, aumentar a produção, acrescentar valor aos recursos naturais. Pois. E taxar as grandes empresas que estão a tirar recursos e deixam nada aqui. Pois, esta é uma das grandes falhas na colheita de receitas. A maior falha, para mim é um insulto. Pois. Eu pagar 1/3 dos meus lucros, mais outros impostos indiretos, e vir uma multinacional que tira recursos limitados para acrescentar valor, criar postos de trabalho nos Estados Unidos, na China, na Europa, na Índia, etc. Eu acho que esse é um crime, não devia acontecer. Pois, Kamal, vamos mudar de tema. Este foi o nosso tema de profundidade. Vai ser assim, às quartas-feiras vamos ter um tema de profundidade e vamos comentar naturalmente alguns temas de atualidade. Ora bem, olhando para a atualidade, hoje o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez a inauguração de uma filial do Instituto Nacional de Segurança Social em Namacha, província de Maputo. O Presidente da República disse que é preciso que se apertem as formas de cobrança para que mais empresas possam canalizar os fundos de segurança social. Mas, se recorrermos aos dados, percebemos que mais da metade das empresas moçambicanas não estão a canalizar ao Instituto Nacional de Segurança Social. E vamos agora voltar ao Kamal, que é para compreendermos porquê. E aqui podemos até explorar a sua veia enquanto empresário, e certamente conhece as conveniências e as inconveniências que os empresários possam encontrar. Não é preciso ser empresário para refletir ou comentar esta questão. A economia do setor produtivo está a passar por momentos muito difíceis. O maior investidor na economia era o Estado. O Estado tem estado ausente, porque todos nós sabemos, gasta a maior parte da sua
da sua capacidade financeira é em salários. Portanto, não sobra nada para o investimento. O que resta é para pagar dívida, serviço da dívida e muito pouco sobra para o investimento. Portanto, as empresas, além disso, as empresas são o maior credor do Estado. O Estado recebe serviços, produtos e outros e não paga. Pois. Não paga muito tempo. E é aqui onde começa a pescadinha do rabo na boca. Quer dizer, o Estado não paga a um produtor, o produtor não paga ao fornecedor de matéria-prima, este não paga os salários, não paga o INSS, não paga a água e luz, etc, etc. Portanto, o que o Estado está a fazer, em vez de dinamizar a economia, está a matar a economia e a matar-se a si próprio. O Estado é o maior consumidor da capacidade creditícia do sistema financeiro. O Estado, neste momento, consome os bancos só emprestam dinheiro ao Estado, títulos de tesouro, obrigações de tesouro. Pois. E o Estado paga uma fortuna. Diga. A questão da canalização dos fundos ao Instituto Nacional de Segurança Social, vejamos, é um dinheiro que o trabalhador, quando assina o contrato, já vem... Está bem, mas é para aí que eu estou a chegar, Afonso, porque se ele não tem receita, não tem acesso ao crédito para dinamizar a sua empresa, ele não paga salários. Se fores a ver, uma parte considerável destas empresas que não despontam, não pagam INSS, também não pagam salários ou pagam atrasado. Então, o que é que o empresário pensa? Bom, eu com o INSS resolverei mais tarde. Agora vou resolver o problema dos meus trabalhadores, porque a economia, quando o Estado me pagar, quando o meu fornecedor me pagar, eu estarei em melhores condições para negociar com o INSS. Então, o INSS é o último. E isto vai-se acumulando. Se tu me perguntas, mas e qual é a solução? A solução é, outra vez, o Estado ter uma política construtiva para a economia. A segunda é o INSS assumir a responsabilidade dos reformados. Porque o problema de não pagar o INSS é que o indivíduo, aos 65 anos, adquire o direito à reforma, vai ao INSS e eles dizem, as tuas contribuições não estão em dia. O tipo, quando trabalhou 40 anos, está fragilizado, saúde fragilizada, família dependente e não tem direito à reforma, isto não é aceitável. Eu pergunto, os bancos, quando vão à falência, o que é que o Banco Central faz? Garante os depósitos dos depositantes, pelo menos os mais pequenos. Pois. Aconteceu isso aqui. Então o INSS, com os bilhões de meticais que tem, em vez de andar a pôr o dinheiro em depósitos a prazo, mal remunerados, às vezes abaixo da inflação, nos bancos, porque é que não cria um seguro de responsabilização para garantir a reforma destes indivíduos? Ora, as seguradoras nas outras partes do mundo, não vou longe, a África do Sul, se fores atropelado ou se tiveres um acidente com alguém que não tinha o seguro contra terceiros, o conjunto das seguradoras garante a indenização, pelo menos da vítima, através dos recursos acumulados, como faz o Banco Central e a Associação de Bancos. Aqui, mais do que um problema financeiro ou fiscal, é um problema humano. O INSS e o Estado têm que garantir a reforma das pessoas que trabalharam. Mesmo que não haja descontos. Recordando que, do seu ponto de vista tradicional, o INSS busca dinheiro das empresas. Afonso, ninguém fica 40 anos sem pagar descontos. Também, vamos lá ver. O problema é que para já, o INSS não tem contribuições de 40 anos, porque há 40 anos não havia INSS. E este é outro problema, que fala-se muito pouco. As contribuições que nós dávamos, acho que era um banco de solidariedade, uma coisa assim parecida, quando se criou o INSS foram apagadas. Não foram transferidas para o INSS. Portanto, há muitos trabalhadores que andaram a descontar e depois não têm os seus descontos contabilizados no INSS. Mas o INSS tem recursos suficientes para assumir esta responsabilidade. Pois, Kamal, vamos outra vez mudar de assunto. Agora vamos tocar na questão dos hospitais.
Hoje mesmo tivemos no Jornal da Noite uma matéria que mostra que houve corte de água nos hospitais geral e central tanto da província da Zambésia, mas não são apenas essas instituições que estão nessa situação. Vamos primeiro olhar para a razoabilidade desta decisão de uma empresa que tem capitais públicos, decide cortar água num hospital público e a água, sabemos, é vida. É vida para um hospital, principalmente. Olha, eu estou contigo. É uma decisão difícil, grave e que não devia acontecer. A todo custo? Não. Dito isto, cortar água a um hospital é gravíssimo. Eu acho que estamos a bater no fundo da tabela. Pois. Dito isto, eu não percebo nada de águas, nem. Quer dizer, sei beber água, sei montar uns tubos e tal, mas a distribuição da água, mas fui perguntar às pessoas que sabiam. E fiquei a perceber que a empresa privada com capitais públicos, Águas do Centro, pois, tem contratos com aproximadamente 200 mil pessoas em Quelimane. Se quisermos números exatos que neste momento registrados, são 188 mil. O hospital de Quelimane, mas não é só o hospital que deve. O hospital, as cadeias, as escolas são os maiores devedores a esta empresa do centro que trabalha nas outras províncias. Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Ora, vamos falar de Quelimane. 180 mil pessoas, vezes 5, dá quase 1 milhão de pessoas. Pois. Eu fiquei a saber que a EDM, a semana passada, cortou energia ou ameaçou cortar energia às águas de Quelimane, da região centro. Pois. Falta de pagamento. Os fornecedores de químicos para tratamento de águas estão a ameaçar cortar os produtos químicos para tratar a água. Ora, se 1 milhão de pessoas consumir água não potável, quais são as consequências para a saúde pública? E depois fui investigar porque é que o hospital não paga há 18 meses. A empresa de águas apresentou uma proposta em novembro de 2022 a esta entidade hospitalar e a dizer, olha, aquilo que vocês devem para trás, vamos lá fazer um plano de pagamento dentro das vossas capacidades. De janeiro, isto é em novembro, portanto, no futuro janeiro, vocês têm que começar a pagar todos os meses o consumo que devem. A resposta? Zero. Não pagaram o que devem, não apresentaram uma proposta e não pagaram água desde janeiro até hoje. Ora, se esta empresa tem que comprar eletricidade, produtos químicos, fardamento, tem que pagar salários e garantir segurança no trabalho, como é que vai fazer se os seus consumidores, os seus maiores consumidores não pagam? E depois põe em risco 1 milhão de pessoas. Portanto, há algum hospital que vai conseguir resolver o problema sanitário de 1 milhão de pessoas que bebe água não potável? Não. Portanto, e porquê é que não paga? Esta é a questão que tu tens que me perguntar. Então, mas porquê é que o hospital não paga? Desvios da aplicação. Pois. E esta questão é sintomática de outros problemas? Kamal, vou pedir que sejamos um pouco mais concisos. Esta situação repete-se em quase toda a administração pública. Pois. Eu perguntava se é sintoma de outros problemas mais profundos? Claro que é. Quais? Mediocridade na gestão? Claro que é. Se eu ficasse 1 ano e meio sem pagar, já me tinham cortado água e luz ao terceiro vez. Pois. E eles assinam um contrato onde diz que, se não pagarem, são cortados. Pois. Kamal, estamos a falar de saúde e o painel que se segue é com a Associação Médica, a Associação Moçambicana dos Médicos, e que eles ameaçam, aliás, informam que vão voltar à greve porque o governo não está a cumprir com alguns dos combinados. Comentários?
Olha, eu trabalho há muitos anos com todo tipo de pessoa. Nunca houve greves nas minhas unidades. E porquê? Mas já houve problemas. E há, todos os dias. Diálogo. Nós temos que dialogar com as pessoas. Mesmo que a gente não vá satisfazer os seus pedidos, temos que ter a humildade de ouvir o que é que as pessoas querem. Este é um ponto. 2. A greve é um direito constitucional. Mas não é o único. O despedimento também é um direito constitucional. O que é que está a dizer, Kamal? Eu estou a dizer que a entidade patronal não pode ser só chantageada. Também tem ferramentas para resolver o assunto. Se acha que a greve é uma chantagem, não é um direito que não foi cumprido. Sente que os médicos estão a ser chantagistas? Não estou a falar particularmente dos médicos. Não tenho detalhes para avaliar a questão dos médicos, mas, uma vez mais, posso-te dizer que a assistência médica nos serviços públicos é péssima, mas os mesmos médicos no setor privado fazem um